Oi, meu chapa, seja bem-vindo a mais um Texugo Podcast e, como sempre, vou dizer aqui meu lema pra vocês, que é o seguinte: você por acaso tem medo da verdade? Não sei, pergunte-se a si mesmo, porque nesse episódio aqui nós temos alguém que diz que é prontificado com a verdade. Coloca ele aqui, Lohan Lima. É isso aí, rapaz. Na verdade, o meu compromisso é com a verdade, doa quem doer, custe o que custar, viu? Tô aqui para falar tudo, sem medo de nada. O que você perguntar, eu vou lhe responder. Perfeito. Mas antes de começar aí com os assuntos pertinentes aí no bate-papo, eu queria primeiramente saber sua história. Quem é Lohan Lima? Como foi que você se integrou na Brado? Junta tudo aí, me diz aí quem é você, traz um contexto da sua história. Rapaz, eu sou um sertanejo, sou do sertão da Bahia. Eu nasci lá no sertão, lá em Várzea Nova. Sim. Vim para Salvador para estudar, ainda adolescente. Aí comecei a fazer, lá no Instituto Federal, fiz o curso de eletrotécnica, depois fui fazer direito. Me formei recentemente, já sou advogado. E fui parar na Brado no contexto político, né? Na época, cerca de 12 meses atrás, 13 meses atrás, eu tinha muito envolvimento na política, né, na militância bolsonarista. Eu era um completo idólatra do Bolsonaro, não tenho problema nenhum em dizer isso. Era gado mesmo, assim, nível máximo que você possa imaginar. Sim. Só para você ter ideia, cara, para trazer o contexto que eu vim para Brado, tá? Eu usava todos os dias uma camisa com a foto de Jair Bolsonaro após o resultado da eleição. Todos os dias. Todos os dias. Tinha várias Por que você usar a camisa do Bolsonaro todos os dias? Loucura mesmo, loucura. Coisa de doido, coisa de gado mesmo. Sim. Todos os dias eu usava. Eu ia pra faculdade com essa camisa. Eis que, certo dia, tinha muito problema lá. É faculdade... A Unime de Salvador. Caramba. Beleza. Eu não precisava dizer o nome, era só saber se era particular ou... Não, tem, particular, Unime de Salvador. Eu fui Porque se persona fosse público, você entrava. eu fui persona não grata lá durante bom tempo, né? Mas fui o que mais deu orgulho na faculdade depois. Sim. Porque naquela jossa ninguém passa na ordem, né? Eu fui o único que passei. Pelo Massa. menos na minha turma. Aí o que acontece? Certa feita eu fui com a camisa do Bolsonaro para a faculdade, como sempre fui, ao longo de... Isso foi em 2024, o resultado da eleição foi no final de 22, então um ano e pouco eu ia todos os dias. Eis que um professor novo surge lá, que não era um professor de direito, era de arquitetura e urbanismo, mas não sei por qual motivo a Unime colocou para ele dar aula de direito internacional. O cara, cabeludo, tal, aquele, sabe, você olha assim e fala, meu Deus, você é esquerdista. Uhum. Mas tudo bem, cheguei lá com a camisa do Bolsonaro, esse cara implicou comigo. Começou uma certa discussão, chegou para mim e disse, olha, eu não vou dar aula enquanto você estiver com essa camisa aqui. Isso Aí eu filmei. Você tirar a camisa, não tem como. Ele disse que a camisa estava ameaçando ele. Eu tirei a camisa, ou melhor, perdão. Eu comecei a filmar, tirei o celular, comecei a filmar. Ele pegou, saiu da sala, eu sei que isso eu joguei na rede social, na época repercutiu bastante. E eu fui dar uma entrevista na Brado sobre esse assunto. E aí tô lá desde então. Estou há um ano lá, brigando, arrumando muita encrenca. Né? Depois acordei para quem era o Bolsonaro, a família Bolsonaro. E agora apanho tanto da esquerda quanto dos bolsonaristas. O Wilker Leão nunca entrou com camisa na universidade, não. Mas você foi mais rapaz, na frente aí, mas tempos atrás também, né? Isso tem um ano, pô. Uhum. Isso tem um ano. E o cara, eu sei que tá me processando, pediu 50 mil reais, inclusive mês que vem tá até a audiência do Cível, tá me processando criminalmente também. Sim. Vai por difamação. Difamação é um crime que independe de ser verdade ou mentira, não sei se você sabe. Não sabia disso, não. O crime de difamação é uma aberração jurídica. A difamação, diferente da calúnia, o que é calúnia? Calúnia é você imputar algo tido como algo criminoso a alguém. Sim. Então, se eu falo, Gênese roubou tal coisa, roubar é crime. Se você não fez isso, eu estou caluniando você. A difamação digamos que você é um ladrão, por acaso, você é ladrão. E eu falo, Gênesis é ladrão. Independente de ser verdade ou mentira, é difamação. Você pode me processar. Entende? Independente de ser verdade ou não, porque eu estou manchando a sua fama. Estou vergonha do judiciário isso aí, não? Rapaz, é uma aberração jurídica. É uma aberração, independente de ser verdade ou não. E aí, o que aconteceu? Por eu falar, o cara é um esquerdista, o cara não quis dar aula porque eu estava com a camisa, porque isso foi uma perseguição política, tá bom. Acabou que ele me processou por esse tipo penal aí, que é uma aberração, e tá lá, a denúncia, infelizmente, foi aceita pelo judiciário. Inclusive, ele pediu minha prisão, por conta dessa camisa na época. Sim. Pediu minha prisão, o juiz não acatou esse pedido, mas tá correndo o processo aí ainda. Caramba. Agora vem cá, você foi pra Brado. Você Pra era Brado. Bolsonaro. Sim. A Brado hoje... Também era Bolsonaro na época. Também era Bolsonaro. Também era. Porque o que eu vejo é o seguinte, existe uma verdadeira direita que a Brado segue ou você segue, não é isso?
Rapaz, É uma dúvida. Né? a direita é uma só. É porque assim, se a gente fala a verdadeira direita... É, porque é o que eu vi no... Não, a direita, existe a direita e existe a esquerda. Sim. O Bolsonaro e o bolsonarismo eu enxergo hoje como a esquerda de verde e amarelo, tá? Que chega até a ser pior do que a esquerda vermelha. Quais motivos você acredita que Bolsonaro é de esquerda no seu... Rapaz, ele fez pensar? tudo para beneficiar a esquerda. Os 4 anos de governo Bolsonaro, ele não fez nada em prol da direita. Nada. Fez tudo para beneficiar a esquerda, para colocar o PT novamente no poder. Se não fosse a indicação do Bolsonaro, do Cássio Nunes no STF, hoje o Lula não seria presidente da República. Se o Bolsonaro não tivesse vetado o fim das decisões monocráticas, hoje o Xandão não fazia o que fazia aí. O Alexandre de Moraes não era imperador desse país. Então o cara errou bastante. Se não fosse também o filho dele o filho dele não assinou, o Flávio, o senador, não assinou a CPI da Lava Toga. Essa CPI investigaria o Supremo e, consequentemente, ia acabar que os ministros não fariam o que estão fazendo hoje. O que o Flávio fez? Não assinou a CPI da Lava Toga. Faltou uma assinatura e foi a dele. Então, eles contribuíram muito para hoje a gente viver todo esse autoritarismo do judiciário e para o PT voltar ao poder, pô. Ele aumentou o fundão partidário, que fez o PT reviver. Vale ressaltar que quando o Bolsonaro assumiu a presidência, o PT estava morto. O PT estava morto em 2019. Sim. Quando o Bolsonaro sai da presidência, o PT está mais vivo do que nunca. Aí você vê, pô, Lula estava preso. O que o Bolsonaro fez? O Celso de Mello se aposentou, ele tinha que indicar um ministro para o STF. Ele vai e indica o Cássio Nunes, que foi lá e votou, deu voto em Minerva para o Lula poder ficar elegível novamente e disputar essa eleição de 22. Então, pelo amor de Deus, pô, o cara só beneficiou o PT. Só beneficiou o PT, não fez nada em prol da direita. Ele fez o que em prol da direita? Nada. Ele fez em prol da família. Rapaz, até o armamento, Sim. que ele sempre disse que era a favor do armamento, o que ele fez? Tudo que ele fez pró-armamento foi via decreto. Pelo amor de Deus, o decreto é derrubado no governo seguinte, pô. Por que ele fez via decreto? Para os CACs e para quem gosta de arma, ficar refém dele. Ou você vota em mim, ou se alguém assumir, você votar em alguém e alguém assumir a presidência, no dia seguinte você não vai ter mais acesso à arma. Foi o que aconteceu. Quando o Lula assumiu, qual foi o primeiro decreto que o Lula assinou? Acaba com esse negócio de armamento. Tanto que hoje, para você ter acesso à arma de fogo, é muito difícil. O Bolsonaro não poderia ter feito isso através de um projeto de lei? Ele tinha número para fazer isso na época, no Congresso Nacional. Sim. Mas não fez. Não fez para deixar a gente refém dele. Então esse cara é de direita aonde, pô? O que ele fez em prol da direita? Nada. É um completo esquerdista. Tanto que hoje está aí enganando. Pô, o cara quer acabar, irmão. Um cara que disse que é contra a corrupção e quer acabar agora com o último filtro que nós temos do combate à corrupção, que é a lei da ficha limpa. O cara quer acabar com a lei da ficha limpa, velho. É o último filtro que nós temos. E o cara quer acabar para privilegiar a si próprio e, consequentemente, trazer um monte de raposa velha da política novamente. Esse cara está preocupado com o país? Esse cara está preocupado com a direita? Ou ele está preocupado com ele próprio, com a família dele? E dane-se o povo. Então, sinceramente, é aquela coisa, né? A gente acreditou nele até demais. Sim. Né? Teve pessoas que idolatraram, como eu idolatrei, eu reconheço isso. Hoje eu não idolatro mais ninguém. Hoje eu só tenho como Salvador Jesus Cristo, que é a verdade, ponto. Não idolatro mais nenhum homem. A gente errou muito em idolatrar o Bolsonaro, em não poder... Porque na época, o que aconteceu no governo Bolsonaro? A gente tornou ele um bezerro de ouro. A direita, como todo, tornou ele um bezerro de ouro. Você não podia falar um A de Bolsonaro. Se, naquela época, 2 anos atrás, se você falasse um A de Bolsonaro, Lohan, ele chamar de esquerdista. Que isso, velho? Virou uma seita. Então, deixou de ser direita para ser uma seita maluca, uma seita esquerdista. Pode ser tudo. Hoje o bolsonarismo pode ser tudo. Menos direita. Menos conservadorismo. Antes de chegar nesse assunto aí, eu gostaria de trazer um pouco do nosso patrocinador principal. Nosso patrocinador, ele, a Uzi Telecom, que também é patrocinador da Brado, não é isso? É, do meu programa lá também. Massa demais. Já tá tudo organizado aí, ok? Beleza. A Uzi Telecom, o que é a Uzi Telecom? A Uzi Telecom é simplesmente entregar a melhor fibra de internet na sua casa. Você pode acessar o site da uztelecom.com.br e você vai ter acesso a todos os planos lá. Planos a partir de R$ 89,90, você vai encontrar, tem em região Lauro de Freitas, locais de Salvador, Simões Filho, outros em volta e outras regiões metropolitanas. Entre em contato, utilize, que é a melhor que tem no mercado. É isso aí. Tá. A dúvida que eu tenho que tirar com você, antes de vir para
Bolsonaro, o assunto que você mais tá querendo proeminência aqui em dizer. Não, é porque entrou nesse assunto. Foi mesmo. Não, mas pode falar em qualquer coisa, pô. Entrou nesse assunto, eu tô falando. Porque se você deixar eu falar, eu vou ficar falando aqui 2, 3 horas. Eu quero saber da Brado, pô. Você sabe a história da Brado, como foi que surgiu a Brado? Rapaz, a Brado surgiu em outubro de... Ou melhor, outubro não. 2 meses antes. Surgiu em agosto de 2020. Sim. Então tá fazendo aí 4 anos e pouco. Esse ano faz 5 anos de Brado. Surgiu num contexto completamente bolsonarista, na época, 2020. A Brado foi bolsonarista durante um bom tempo, tá? E deixou um pouco de ser Então, direita. o ideal em si era de ser direita. Exatamente. A Brado ela surge com o objetivo de ser uma rádio conservadora, mas acaba se perdendo no caminho e se torna uma rádio bolsonarista. Durante muito tempo, a Brado Rádio foi uma rádio bolsonarista. Mas houve uma época que Bolsonaro era a maior representação da direita, não? Rapaz... Tô falando deputado ali para ser presidente e tudo. Exatamente. Até 2018, ele era o cara da direita, o cara que a gente acreditou como sendo o líder da direita. Tá? Aí ele assumiu em 2019. No final de 2019, ele já começou a fazer abobrinha pra caramba. Começou a fazer merda pra caramba. Foi quando houve a situação com o filho dele. Aí, para proteger o filho dele, no negócio lá da rachadinha, ele vendeu o governo para a esquerda. Ali começou a desandar tudo. Aí foi que acabou com tudo. Agora, a Brado acabou que durante um bom tempo ficou não sendo de direita, e sim sendo bolsonarista, durante bastante tempo. Só que começou a acordar, velho, porque é aquela questão, a gente ser enganado, tudo bem. Eu fui enganado também pelo Bolsonaro. Isso é normal. A gente é ser humano, a gente tem um tal do efeito manada. Está todo mundo ali, o cara é o maioral, é isso aí, é nosso bezerro de ouro. A maioria tende a seguir. Sim. Né? Isso é normal, completamente normal. A Brado seguiu esse caminho, eu segui esse caminho. Só que chegou uma hora, velho, que a gente precisa escolher ou ficar, ou defender a verdade. Pô, se eu tô vendo que isso aqui é mentira, pô. Eu vou ficar defendendo algo que é mentiroso, que eu sei que é mentira, pô. Se a gente começou a perceber que o Bolsonaro, né, não estava mais preocupado com o país, e um dia já esteve, de fato, preocupado com o conservadorismo, com as famílias brasileiras, mas deixou, passou a se preocupar apenas com ele próprio. A gente começou a enxergar isso. A gente tem dois caminhos. Ou a gente continua aqui, mesmo sabendo que tudo isso aqui é mentira, mesmo sabendo que tudo isso aqui é fajuto, a gente continua defendendo isso, ou a gente defende a verdade. E logo quando eu cheguei na Brado, a Brado já estava enxergando quem era o Bolsonaro. Ainda não falava publicamente. Mas chegou um certo ponto, ali mais ou menos em junho, que a Brado decidiu, a partir de agora, dane-se o Bolsonaro, não vamos mais... Porque existe um certo receio, porque todos aqueles, até pouco tempo atrás, ainda é assim, todos aqueles que falam do Bolsonaro ainda sofrem muita perseguição, apanha bastante. Então tinha um certo receio. Eu senti isso na época, logo quando eu cheguei, que tinha um certo receio de falar as verdades a respeito do Bolsonaro, por medo de apanhar. Só que a Brado foi perdendo esse medo e foi soltando o verbo e estamos aí, velho. Apanhando todo mundo. Então eu cheguei numa melhor fase. Porque nessa época eu também estava acordando. Então eu acordei junto com a Brado, para quem era a família Bolsonaro. E hoje a gente está aí, né, sendo inimigo da esquerda. Tanto da esquerda vermelha quanto da esquerda de verde e amarelo, que é o bolsonarismo hoje. Tá, tem também por exemplo, eu queria saber de você se a Brado ele tem um pensamento como não existe nenhum político que seja bom o suficiente para fazer o bem à sociedade, ou ele realmente acredita que existem políticos que fazem um trabalho, mas não é da parte do Bolsonaro. Rapaz, Fala assim existem pessoas que têm boa intenção. Sim. Existem pessoas que têm boa intenção. Pô, vou chegar lá, vou fazer algo diferente. Só que, meu irmão, de boa intenção o inferno tá cheio. Sim. Então, o que a gente percebeu hoje? Inclusive, ontem eu tive esse estalo, inclusive falei até ao vivo sobre isso. Eu, enquanto apresentador da Brado, não apoio mais nenhum político lá no meu programa. Não apoio. Porque eu vejo que a gente não vai mudar zorra nenhuma através da política. O próprio professor Olavo de Carvalho dizia isso, pô. Que não é a política que vai mudar nada. A gente primeiro tem que cuidar da nossa casa, pô. Da nossa família. Você tem que ser conservador na sua casa primeiro. Cada um fizer a sua parte, a política vai ser reflexo, porque o cenário político é reflexo da sociedade. Então, se a sociedade é conservadora, consequentemente, teremos uma classe política mais conservadora. Mas se a sociedade não está ligando para zorra nenhuma, a classe política vai se eleger com as bandeiras, que é sempre assim, a tal
da narrativa, criação narrativa. Inclusive, eu dou um curso sobre isso, eu tenho um curso sobre isso, criação narrativa. Né? O político ele identifica, né, a dor, a necessidade de um determinado grupo, começa a vender uma solução para essa dor, para esse determinado grupo, e esse determinado grupo enxerga aquela pessoa como um herói, como um salvador da pátria. E aí elege essa pessoa no cenário político, no contexto político. Então, assim, velho, você quer mudar, meu irmão? Não vai ser através de presidente nenhum, não vai ser através de deputado nenhum, não. Infelizmente, velho. Você quer que tenha uma vida melhor, você quer Então, é que ter nem, uma estrutura Renato melhor. fala, né? É isso, cuide da sua vida, meu irmão. Salvação individual. É, exatamente, a salvação individual. Não vai ser através de político nenhum, não, velho. Eu já depositei muita a minha confiança de achar que o Brasil seria um país diferente se algum político entrasse lá, agora recentemente o Bassal, por exemplo. Só que hoje, a gente vai evoluindo, né? Amanhã eu posso ter um pensamento totalmente diferente do que eu tenho hoje. É a evolução, pô. Até pouco tempo atrás eu achava, pô, não, o Massal é um cara que vai chegar lá e vai botar pra quebrar se chegar. Hoje eu já não penso assim. Tá? Hoje eu acredito que político nenhum vai fazer zorra nenhuma para ajudar o povo de fato, para ajudar o país de fato. Vai cada um que estiver lá, dos 513 parlamentares, do presidente, dos 81 senadores, cada um está pensando apenas em si próprio ponto. Não está nem aí para você. Vai usar você como massa de manobra. Tem algumas pessoas que já vieram aqui e outras que eu também quero perguntar para você o que você acha delas pelo fato de já ter ido pro Brado, já foi parceiro, enfim. A primeira delas é Bianca Barreto. Conheceu Bianca Barreto? Conheci. Bianca é minha amiga, pô. Bianca Antifeminista é que ela largou o doce aqui, velho, sem medo nenhum. Falou um bocado de verdades aqui das falsas acusações feitas para homem aí, toda essa situação. Então ela é sua amiga. Você sabe como é que foi o processo dela lá na Brado, algo assim? A Bianca, ela... Eu não lembro muito bem o contexto, porque a gente tinha amigos próximos, a gente acabou se aproximando por conta disso. Mas ela foi dar uma entrevista lá também, né? Acho que era Mulheres na Brado, e acabou ficando lá. Aí começou a ir uma vez por semana, depois 2 vezes, depois começou a ir todo dia. Foi o mesmo processo que aconteceu comigo. Sim. Aí ficou lá, acabou saindo, porque ela seria candidata, como de fato foi, em Salvador, e se afastou da Brado. Hoje eu vejo que ela está mais nessa ala bolsonarista, nessa panelinha, porque ela tem pretensões políticas, né? E quem tem pretensão política quer estar bem com todo mundo, né? Quer estar ali dentro de uma panelinha. Essa é a realidade. Como eu não tenho pretensão política, eu posso falar o que eu bem quiser, não tenho que agradar ninguém. Não tenho que puxar saco de ninguém, não tenho que mentir para ninguém. Vou puxar alguns nomes para você, você diz o que eles são para você. Manda. Nicolas Ferreira. Rapaz, é um cara que eu enxergo como sendo conservador, de fato, tá? Mas o que pesa negativamente para o Nicolas Ferreira é ele não se desligar do Bolsonaro. Ele até quer se desligar do Bolsonaro. Eu sinto que ele quer se desligar do Bolsonaro, mas ele ainda se prende ao Bolsonaro por medo de levar pedrada, por medo de apanhar. Né? E continua ainda defendendo os erros do Bolsonaro. Um grupo agora, MBL. Rapaz, o MBL, eu conheço muito pessoal do MBL, principalmente aqui da Bahia. Tá? Muito mesmo, logo quando fundou. Só que assim, velho, é um projeto de poder ali. Um projeto é mais um grupo que tem um projeto de poder. E dane-se o povo. Todos esses grupos políticos, velho, tá pensando apenas neles próprios e dane-se o povo, irmão. Vai chegar no poder e vai acabar com tudo, irmão. Tá nem aí. Tá nem aí pro povo, velho. Essa é a realidade, é só projeto de poder, pô. Luiz Inácio Rapaz, Lula da Silva. O pior marginal que existiu na história desta republiqueta aqui. É o pior vagabundo, um ex-presidiário, deveria estar preso se isso aqui fosse um país justo, mas como aqui é o país da corrupção e da inversão de valores, tá aí, né, e virou presidente da República. Mas é o pior marginal que já existiu na história do Brasil e do planeta Terra, né, velho? Teve algum mais descarado que ele? Planeta Terra, ladrão? Não, é isso, teve alguém mais descarado que ele? Né? Não tô lembrando aqui. Pois é, porque o cara é descarado, pô. O cara é um ladrão de, como diria meu avô, um ladrão de consciência. O cara mente na cara dura, velho. O cara chega na cara da vítima dele e mente, vende a narrativa de que ele é o salvador. Então, pelo amor de Deus, é um descarado. Ele e essa galera toda do PT aí, tudo descarado, rapaz. Porque existe aquela coisa, pô. Eu odeio a esquerda. Sim. Tá? Existe os esquerdistas, existem o pessoal que vota na esquerda. Quem vota na esquerda, na maioria das vezes, a grande maioria não é de esquerda. O pessoal vota por falta de conhecimento. Aqui na Bahia, por exemplo, se você for olhar, a maior parte das pessoas são conservadoras na Bahia. Votam no PT, na esquerda, por falta de conhecimento. Então eu nem chamo essas pessoas de esquerdista. São pessoas que não têm conhecimento de fato, são enganadas. E existem os esquerdistas.
que são as pessoas que sabem o que é esquerda. E se você sabe o que é esquerda, você sabe o que é comunismo, e você se auto-intitula comunista e esquerdista, você é um descarado. Você é um descarado. Você é um ser desprezível. Porque você saber o que é esquerda, o que é o comunismo, que é uma ideologia maldita, demoníaca, e você defende essa ideologia, você é descarado, velho. É o pior tipo de ser humano que existe. Tá, outro nome. Taxade, quer dizer, Haddad. Haddad, pô, é um poste do Lula, é um ser que, pô... Sinceramente, o que é aquele cara... Qual é o currículo dele para ser ministro da Fazenda, velho? É um completo energúmeno, rapaz, um poste. É um poste, velho. Tá falando à vontade aí, né? Pois é, quem é o Haddad, pelo amor de Deus? É um poste, o cara não sabe nem falar, velho. O cara não sabe nem fazer conta, pô. É um energúmeno. Agora eu vou falar um que seja mais leve, assim, pra não pegar pesado com você, né? Alexandre de Moraes. Rapaz, Alexandre de Moraes, velho, é um cara que... Alexandre de Moraes, pra quem não sabe, ele Cuidado, foi... botou no texugo aqui, o valor caiu. Não, o que eu vou falar dele é público e notório. Ah, entendi. O Alexandre de Moraes, ele foi um professor de direito constitucional, escreveu muitos livros de direito constitucional, e quando teve a oportunidade de ser guardião da Constituição, ele simplesmente rasgou a Constituição Federal. E hoje, o Alexandre de Moraes não defende mais a nossa Carta Magna, e sim apenas o que sai da cabeça dele. Hoje, ele se acha imperador desse país aqui. Ele se acha dono. Hoje, não existe mais Constituição. Hoje, o que existe é o Alexandre de Moraes, velho. Tanto que ele é tido lá no STF como o pitbull do STF. Os 11 lá, ou melhor, os 10, são 11, né? Ele mais 10. Os 10, em tese, têm o mesmo poder dele, velho. Tem o mesmo. Só que ninguém faz nada porque os 10 também têm medo dele. Então, infelizmente, se tornou imperador desse país. O legislativo tem medo. O executivo, na época do Bolsonaro, teve medo pra caramba. Infelizmente, velho. O próprio Bolsonaro contribuiu muito para o Alexandre de Moraes ser imperador. Como, por exemplo, quando o Bolsonaro vetou o fim das decisões monocráticas, que tinha sido aprovado na Câmara e no Senado. Bolsonaro vetou. E o Alexandre de Moraes pôde, de fato, se tornar rei como é hoje. Então, o cara, infelizmente, se tornou imperador do Brasil por conta da incompetência, na época do Bolsonaro e dos parlamentares, tanto deputado quanto senador. Certo. Aí é o seguinte, eu quero saber de você uma última pessoa aqui pra a gente terminar esse bate-papo de pessoas. Renato 38, pô. Já fui lá várias vezes na Brasa. Rapaz, 38, o cara é não é? incrível, velho. O cara é incrível. O cara foi um dos primeiros que acordou, de fato. Né? Ele acreditou no Bolsonaro também, porque muita gente acreditou. Todo o povo honesto desse país acreditou. O 38 foi um dos primeiros que acordou e começou a falar. Foi um dos primeiros que começou a apanhar dos bolsonaristas e dos esquerdistas e dos petistas. Então, é um cara sensacional, um cara fora da curva, um cara brilhante, com um QI... Acho que, não sei se você sabe, mas o QI dele é mais de 300. Estava conversando com o Timóteo, inclusive, recentemente, com o Timóteo e com o Léo Dias. Mais de 300 o QI do cara. O cara é sensacional, velho. Fora da curva. Tanto que acordou para quem era Bolsonaro, 4 anos atrás, pô. Em 2020, o 38 já descia ali no Bolsonaro. Então o cara é fora da curva, pô. Você chegou a entrevistar ele lá, não foi? Não, quem entrevistou foi o Timóteo. Sim. Mas você conversou com ele de boa? Não. No dia que ele foi, nessa última vez eu não tava lá, não. Eu tava viajando. Essa última vez eu tava viajando. Ele foi lá umas 2 vezes, não foi? Foi lá antes de Orlando e depois... você não... Não, ele sempre ia. Aham. Agora, depois que eu estou lá, ele foi 2 vezes. Cheguei a conhecer ali, Danilo Herege. Ele teve algum momento que ele começou lá também. Sim. Falou lá também. Sim. Muito bom. Sim, mas aí citando, bora lá. Eu queria saber, você está observando agora que Bolsonaro está participando de vários podcasts ali aleatórios, do nada apareceu no Flow, do nada apareceu em outro local, e de forma surpresa, e domingo teve, querendo ou não, um movimento, né? Queria saber o que você compreende disso, o que você pensa sobre esse movimento que ele está fazendo, conjuntamente os bolsonaristas ali de plantão. O movimento do dia 16? Isso. Que seria uma manifestação... O dia 16, para quem não sabe, nasceu como uma manifestação popular. Sim. Foi algo do povo, partiu do povo. Vamos fazer uma manifestação para pedir o impeachment do ex-presidiário Lula, que está acabando com o país. O que o Bolsonaro fez? Tomou essa manifestação como se fosse para ele e fez o ato Fica Lula. Porque, não sei se você sabe, o Bolsonaro hoje é contra o impeachment de Lula.
Não só o Bolsonaro, mas os bolsonaristas. Eles não querem, eles falam isso abertamente, que não querem o impeachment do Lula, porque na cabeça, segundo eles, é melhor o Lula ficar até 26, né, sangrando, acabando com o país, porque na análise deles, conseguiria eleger alguém assim, alguém apoiado por eles em 2026. Ou seja, dane-se o país, pode deixar acabar com tudo, o importante é a gente chegar no poder novamente. Ou seja, o importante sou eu e dane-se o povo. Basicamente isso. Agora, vamos lá. Eles fizeram aquela movimentação lá, aquela manifestação, para pedir, em tese, anistia. Anistia de quem? Do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro. Porque aquilo ali foi ridículo. Eles utilizaram, todos aqueles que estavam ali utilizando, todos os políticos, utilizando de uma dor que é real, que são as vítimas do 8 de janeiro. Famílias estão sofrendo até hoje. Pessoas estão presas até hoje, condenadas a 17 anos de cadeia, 20 anos de cadeia. Pessoas morreram dentro da cadeia. E aí ficam o Bolsonaro e os seus lambissacos utilizando dessa dor, que é uma dor verdadeira, como moeda política, como massa de manobra, como palanque político. Ah, porque a gente vai chegar lá, porque a gente vai conseguir anistia na próxima eleição. Velho, eu falo aqui como advogado, juridicamente, infelizmente, juridicamente, é impossível ter anistia pessoal do 8 de janeiro. É impossível. Tá? Ah, Lohan, você está tirando isso de onde? Você deve perguntar. Está tirando de onde da sua cabeça? Não, estou tirando da Constituição Federal. Está lá, artigo 5º, inciso 43, 44, vai lá. Quais são os crimes que não são passíveis de anistia, de graça, de indulto? As pessoas do 8 de janeiro estão sendo condenadas por quê? Infelizmente, estão sendo condenadas por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, por associação criminosa, mesmo que não tenha sido apreendido nenhuma arma sequer. Foi apreendido lá no máximo o estilingue, pô. Sim. E algumas bolinhas de gude. Mas foram condenadas por associação criminosa, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e por terrorismo. São 3 tipos penais, 3 crimes, que não são suscetíveis nem da graça, nem do indulto e nem da anistia. Nem de fiança é passível. Então, juridicamente, esses é impossível. crimes aí, esses crimes aí a gente sempre viu na Venezuela acontecendo e todo mundo diz que é ditadura. Exatamente. Mas aqui acontece e ninguém prega isso, velho. Rapaz, hoje o Brasil é uma ditadura, né? A democracia não é mais. Aqui é uma ditadura, pô. Sim. Isso aqui pode ser tudo, menos democracia. É uma ditadura com a roupa, né? Uma maquiagem, dizendo que é democracia. Quem olha de longe pensa até que é democracia, mas não é. Não é. Tanto que estão condenando aí senhorinhas que estavam com bíblias na mão por tentativa de abolição do Estado Democrático. Isso não existiu. Mas a questão é, tem essas condenações. E essas condenações, infelizmente, não são passíveis de anistia, velho. Só que é difícil de dizer isso. E pro político, o que é melhor? Ele chegar e falar a verdade ao meu amigo, é o seguinte, infelizmente, não vai dar para ter anistia para você. Infelizmente, juridicamente é impossível. Ou é melhor ele fazer o quê? Olha, meu amigo, não vai ter anistia assim. Vote em mim na próxima eleição. Quando eu assumir, eu vou anistiar você. Isso não existe, pô. Só quem é vagabundo para continuar enganando o povo. E é uma dor real, pô. O próprio Flávio Bolsonaro, recentemente, porque o Flávio vai disputar agora em 26, né? Ele foi eleito 18, senador são 8 anos, agora em 26 ele disputa a eleição. Aí ele, não, em 27 a gente vai passar anistia. Ou seja, vote em mim agora em 26, porque eu sendo eleito em 27 eu vou pautar anistia. Usando a dor do povo como moeda política, pô, como palanque político. Isso é uma vergonha, pô. Só acredita hoje nessa turma aí, nessa classe política, é besta mesmo. 8 de janeiro, você acha que quem iniciou, como foi esse processo? Você acredita que o que aconteceu em 8 de janeiro? Rapaz, o 8 de janeiro, para falar do 8 de janeiro, tem que falar de coisas que aconteceram 2 meses antes, até chegar naquela data fatídica. Quando sai o resultado da eleição, a gente ficou sem acreditar. E eu me enquadro nesse aí também. E a gente ficou desesperado. O povo brasileiro, o povo honesto, entrou em desespero. Como assim? Um cara que estava preso até pouco tempo atrás, por corrupção, por lavagem de dinheiro, vai voltar para a presidência da República. Como assim? Isso não pode acontecer. Então o povo, num ato de desespero, foi de forma equivocada para a porta dos quartéis. Ficou 2 meses ali. Ali foi uma loucura coletiva. Foi um delírio coletivo. As pessoas irem para lá. Pedir logo para milícia, logo para milico. Milico tá nem aí pro povo, nunca teve. Sempre foi. Os milicos do Brasil sempre foram comunistas, pô. Sempre foram comunistas. Não só aqui no Brasil, mas. O comunista lá, o Maduro teve aqui, os caras bateram continência, pô. Sim. Pelo amor de Deus, pô.
Pelo amor de Deus. Então, são esquerdistas, o povo entrou num delírio coletivo, foi para a porta do QG. O Bolsonaro, vendo aquilo, falou, pô, tem uma multidão na rua, nas ruas, pedindo para ficar. Vou manter isso aí. Tanto que ficou mais de um mês sumido depois do resultado da eleição. Chega no dia 30 de dezembro, Bolsonaro pega o avião dele e vai embora. Até que chega no... O Lula assume e chega no 8 de janeiro. O 8 de janeiro, algumas pessoas, alguns influenciadores, para arrecadar dinheiro, começou a incentivar as pessoas. Vá para Brasília. Vá para Brasília, porque a gente vai fazer uma grande manifestação e esse ex-presidiário vai sair e tal, aquela coisa toda. Acabaram que as pessoas saíram aqui da Bahia, saíram de outros estados também, foram para Brasília de forma equivocada. A esquerda utilizou daquilo, porque para a esquerda o 8 de janeiro foi maravilhoso. Tanto que a plataforma do governo até hoje é o 8 de janeiro. Os caras vivem disso. Não sei se você sabe disso, mas vivem disso, pô. Lula Como assim vivem disso? Rapaz, o Lula respira o 8 de janeiro, pô. Uhum. Se não fosse o 8 de janeiro, o Lula ia viver de quê? Ele vive disso, é a plataforma dele. O Lula até hoje vive dizendo, eu sou o salvador da democracia. Os bolsonaristas tentaram acabar com a democracia e eu, Lula, salvei. Então até hoje ele respira isso, velho. Até hoje, 2 anos depois, ele respira isso aí. O governo vive com base no 8 de janeiro. Com base na suposta tentativa de golpe de Estado. Que, volto a repetir, as pessoas foram ludibriadas por pessoas que sabiam que aquilo ia dar merda, como de fato deu. O próprio Bolsonaro, quando pegou o avião dele e foi para os Estados Unidos, sabia que ia dar ruim pro povo. Sabia que ia dar ruim. Porque quando o Lula assumisse, a primeira coisa, prender todo mundo que está na porta do quartel. Porque aí vai encaixar também como incitação das Forças Armadas a dar um golpe. Não sei o que eu tô falando, pô, é a Constituição que tá falando, pô. Então ele deixou o povo lá, e o Bolsonaro tem uma grande participação no 8 de janeiro, porque ele deixou o povo lá, ele poderia, gente, eu não sou mais presidente, saiam daí agora, mas deixou o povo tomando chuva, tomando sol, o povo desesperado. A esquerda se aproveitou daquele momento, colocou uns infiltrados lá, o pessoal do PT, da esquerda, começou a quebrar. Aí existe o tal do efeito manada. Se ninguém quebrar, eu não vou quebrar. Agora, se você começar a quebrar, automaticamente eu vou fazer a mesma coisa. E aí, aí houve a invasão lá, como de fato houve. Algumas pessoas quebraram. E o Lula e a esquerda e o STF utilizou aquilo como plataforma política, pô. E usa até hoje. As pessoas que foram, no máximo ali, velho, teria que ser condenadas. Quem quebrou? Não todo mundo. Não todo mundo, mas quem quebrou teria que ser, se existisse devido processo legal, teria que identificar, você quebrou. Tá aqui a imagem, você quebrando. Então eu vou lhe condenar, né, por depredação do patrimônio público, ponto. Porque eu quebrar uma janela, eu estou dando golpe, quebrando uma janela, no máximo uma depredação. No máximo um dano ao patrimônio público. É ou não é? É. Mesmo assim, não todo mundo. Porque o que houve no Rio de Janeiro? Pegaram todas as pessoas, jogaram dentro de um ônibus da Polícia Federal, e homem com mulher, com idoso, com criança, com cachorro, a zorra toda. Jogaram lá no pátio da Polícia Federal. Todo mundo, homem defecando na frente de mulher, mulher defecando na frente do homem. Foi um negócio, uma espécie de campo de concentração que fizeram, pô, com o pessoal do Rio de Janeiro. Todo mundo, criança presa, idoso preso. Um negócio terrível. E acabaram condenando, né, milhares de pessoas por tentativa de golpe, que não houve tentativa de golpe. No máximo, dano ao patrimônio público. No máximo. E até hoje, e eu volto a repetir, o maior beneficiário do 8 de janeiro foi o governo Lula, que respira isso até hoje. Interessante. Eu quero saber de você também Tá, vamos lá. A gente acabou de contextualizar aqui o 8 de janeiro, né? Eu queria ver, por exemplo, como... Por exemplo, nós vemos que fora, como eu citei aqui, fora isso já é uma ditadura, aqui você acredita que vivemos uma ditadura. Sim. A gente hoje vive uma ditadura. Porque o que você pensa sobre a eleição em si? Você acredita realmente que Lula venceu a eleição, teve a maioria dos votos? Você acredita que as eleições são verdadeiras, já que vivemos essa manopla? Rapaz, o Lula foi muito beneficiado nas eleições. Tá? Teve lá a situação do Radiolão,
A campanha do Bolsonaro não podia falar verdades. A campanha do Bolsonaro não pôde falar, e foi multada, inclusive, porque falou que havia uma ligação entre o Lula e o Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Como de fato existe, os dois são do Foro de São Paulo. O TSE também proibiu do Bolsonaro, da campanha do Bolsonaro, falar que o Lula era amigo do Maduro. Como de fato é amigo, pô. Tanto que quando o Lula assumiu, quem veio para cá? Maduro. Foi. Então, o Lula, sem sombra de dúvida, foi sim beneficiado pela Corte Eleitoral. Foi beneficiado sim. Tá? Houve um benefício, não só da Corte Eleitoral, mas de todo o sistema. Todo o sistema beneficiou o Lula. Rapaz, aqui no Nordeste teve na época o tal do radiolão. Simplesmente as rádios do Nordeste não estavam transmitindo material de campanha do Bolsonaro. Só do Lula, pô. Não tinha como fiscalizar isso. Não tinha o que fazer. Então foi beneficiado de todas as formas. Agora, essa questão, eu entendi muito bem a sua pergunta, é com relação à urna eletrônica. Sim. Rapaz, você acha mesmo que um povo que acredita que é comer picanha, um povo que cai facilmente com golpe de tigrinho, um povo que vai para a porta de presídio para esperar Deolane, você acha que o povo desse não é besta de votar no Lula? Então o Lula ganhou eleição. Não, o Lula ganhou no voto. O Lula, apesar de todos os benefícios que teve, o Bolsonaro foi muito prejudicado pelo TSE, muito prejudicado, mas no voto o Lula ganhou, porque o povo brasileiro é besta, velho. Mesmo as manifestações de Lula serem pequenas e do Bolsonaro ser maior nas eleições, você acredita que realmente o Lula venceu? Rapaz, você vai olhar as manifestações do Bolsonaro, porque a direita em si, sim, a direita é muito mais mobilizada. O pessoal que vota na esquerda, não. Quem vai para a manifestação da esquerda são os esquerdistas que sabem que é esquerda. A maior parte das pessoas que votam no Lula não vão para manifestação nenhuma, pô. É a senhorinha ali que trabalha, é o porteiro ali, é o motorista de ônibus, é o pessoal da Petrobras, é o pessoal do interior. O pessoal que vota no Lula por falta de conhecimento. Falando de Bahia, nível Bahia não é Salvador, Bahia não é Lauro de Freitas. A Bahia vai além disso aqui. O Brasil vai além das principais capitais. Infelizmente, principalmente no Nordeste, o PT domina, pô. Aí você acha mesmo, não, porque é impossível o Lula ter ganhado. Pô, rapaz, a gente tá falando de um país que o povo que recebe o Bolsa Família, pega o Bolsa Família e joga em tigrinho, pô. O povo cai em negócio de cassino. Eu vi foi ontem um dependente químico ganhou o Bolsa Família, a polícia perguntando. O cara vai usar tudo com droga. Então é isso. Não, o Bolsonaro... Rapaz, velho, por que o Lula foi tão beneficiado de todas as formas? Porque o Lula, você sabe, né, foi condenado em todas as instâncias. Sim. Depois o STF inventou lá uma desculpa. O CEP tá errado, volta tudo aqui do início. Aí prescreveu os crimes. Por isso que ele ficou solto. Ele não foi absolvido. As Como condenações... ele é presidente se não ter sido absolvido, velho? Porque foi tudo anulado, pô. O Lula não houve absolvição do Lula. O que aconteceu? O Lula é condenado pelo Moro, pela 13ª Vara Federal de Curitiba, vai para o TRF4, que mantém a condenação, inclusive majora o tempo, porque o Lula foi condenado pelo Moro a 9 anos de cadeia. O TRF4 mantém a condenação e aumenta ainda para 12 anos de prisão. Recorre para o STJ. O STJ disse não, mantém. Pede habeas corpus para o STF. O STF não, mantém. Só que, isso em 18, 19. Chega um momento que o Bolsonaro não consegue articular com o sistema, e o sistema, olha, a gente tem que tirar o Bolsonaro. Como é que vai tirar? Quem é que pode tirar? Quem é forte? Quem é que tem essa força? É o Lula. Por isso que anularam as condenações do Lula e do PT, porque o que é... Existe uma diferença entre inocentar e anular. Inocentar é falar, não, aqui, ó, você está sendo acusado disso, você não fez isso, você é inocente. Anular é, como o STF fez. Olha, eu não quero nem saber se é verdade ou se é mentira. Eu só estou dizendo que esse processo aqui não valeu. Tem que começar do zero. Então vamos anular tudo, esquece as provas, eu não quero saber, não estou dizendo se é verdade nem se é mentira. Nem se é culpado, nem se é inocente. Eu só estou dizendo que não vale nada disso aqui. E a gente vai começar do zero. Foi isso que foi feito. Porque segundo o STF... Como os crimes, em tese, foram cometidos em Brasília, teria que ter começado em Brasília o processo, e não em Curitiba. Então o STF anulou todo o processo por conta de um erro de CEP.
É um absurdo, velho. Coisa que a gente só vê aqui no Brasil. Para recomeçar em Brasília. Só que, nesse tempo, quando anulou que foi para recomeçar em Brasília, já tinha prescrito os crimes. Aí o STF, pô, pelo amor de Deus. Foi tudo planejado, obviamente. Tudo planejado pro Lula ficar livre, leve, solto e disputar a eleição. É um absurdo, pô. Coisa de Brasil. Tá. Vamos aos nossos patrocinadores aqui agora da GetBrasa. Tá aí a GetBrasa? Aqui, ó. GetBrasa. O que é GetBrasa? GetBrasa é a melhor forma de você comprar o SDT pelo Pix. É isso aí. Vou te enviar. Você pode simplesmente criar uma conta, pagar por Pix e receber seus USDTs, né? Pode ser enviado diretamente pela Rede Tron. E, claro, se você tem alguma dúvida, o YouTube é cheio de tutoriais. Tutoriais esses que são são gratuitos lá no YouTube. E, além disso, você pode baixar também e instalar lá no Apple Store e também na Google Play. Eu bagunçando tudo aqui, ó. Na hora do patrocinador, bagunçando. Perfeito. Vem cá, falamos muito aqui, eu queria saber um pouco mais de você. Por exemplo, você vota no menos pior, vota no mais ou menos, vota no não voto mais? Conta aí. Rapaz, sinceramente, velho, depois de tudo que nós conservadores, nós à direita passamos aqui no Brasil, desde 2014, 2013, lutando para ter um país mais justo, para ter um país conservador, para ter políticos conservadores, é justo com a direita, é justo com a gente ter que votar no tal do menos pior? Não é justo, pô. Tem que votar no esquerdista mais bonitinho, no menos esquerdista? Eu tô fora, pô. Eu tô fora. Aí hoje que a gente vê Bolsonaro defendendo isso. Bolsonaro botou pro povo de São Paulo ter que votar no menos esquerdista, pô. É justo isso com a direita, velho? Então eu tô fora. E eu, sinceramente, não compactuo mais com isso. Se for votar em alguém hoje, é alguém que eu sei, eu acredito, né, que pode ser que eu esteja enganado, mas que eu acredite que seja, de fato, de direita. Votar no tal do menos pior, tô fora. No esquerdista mais bonitinho, tô fora. Não vou compactuar com isso, velho. Pra você, Bolsonaro é esquerdista, então? Ele é esquerdista mais bonitinho? Hoje o Bolsonaro, ele é um esquerdista de verde e amarelo. Bolsonaro fez de tudo. Bolsonaro e Lula. Olha, num cenário entre Bolsonaro e Lula, e acreditando que em cima do muro também é do Satanás, com muita dor, eu digitaria o número do Bolsonaro. Mas assim, só para não votar no 13 e para não ficar em cima do muro. Digitaria sabendo que é um voto jogado no lixo. Mas, para dizer que eu não vou votar porque ele vai fazer algo... Vamos dizer assim, um cara bolsonarista chega aqui em você e fala assim mesmo, mas na época de Bolsonaro a economia era até... Não, mas administrativamente... Tudo é menos pior, administração, tudo mais organizado, pandemia... Vamos jogar isso... Rapaz, administrativamente... O governo Bolsonaro foi excelente. Uhum. Administrativamente. Só que um governo bom de administração, qualquer centrão faz. O Temer fez um excelente governo, pô. O governo do Temer foi excelente. O Temer pegou a inflação quase 15%, reduziu para menos de 3%. O PIB do Brasil estava negativo. Em 2 anos, o Temer deixou o PIB positivo. Então, assim... Um governo de forma administrativa excelente pode ser feito por qualquer um. Qualquer um que não seja incompetente. Então, o Temer fez, o Bolsonaro também fez um governo muito bom, quando se trata de administração pública. Foi muito bom. Só que, quando a gente elegeu o Bolsonaro, a gente não elegeu porque a gente queria um presidente que administrativamente é bom. Não é só isso. Senão a gente manteria o Temer, por exemplo. Ou qualquer outro do Centrão. A gente queria alguém que combatesse a esquerda. Alguém que lutasse contra o comunismo, alguém que tentasse transformar esse país num país mais justo, num país mais limpo, num país mais conservador. E o Bolsonaro fez o contrário. O Bolsonaro fez de tudo. Volto a repetir. Administrativamente foi excelente, mas ideologicamente ele vendeu o Brasil para a esquerda. Tanto que ele falou, se eu errar o PT volta. Ele acertou? Porque o PT tá aí, pô. Se eu errar, o PT volta. E o PT voltou, tá dizendo o quê? Que ele errou. Uhum. Rapaz, o Bolsonaro indicou o Aras, pô, pra PGR. Ele tinha opção. A PGR é o Procurador-Geral da República. É quem denuncia os caras. Sim. Ele tinha opção, eu posso indicar alguém de direita, alguém que não vai atrapalhar a Lava Jato, muito pelo contrário, vai ajudar a Lava Jato, vai ajudar a combater a corrupção. Ou eu posso indicar um esquerdista. O que você acha que ele escolheu? O esquerdista, que é o Aras, o petista.
aqui da Bahia, inclusive, o Augusto Aras, indicou o Aras que acabou com a Lava Jato. E o próprio Bolsonaro se orgulha de falar, eu acabei com a Lava Jato, como ele falou. Então, desde o início, para não ser injusto, desde o início não, ele assumiu 19, em 20 começou a acabar com tudo. Foi depois da situação do filho dele. Para salvar o filho dele, ele vendeu o país para o sistema e para a esquerda. lá, né? Isso, a situação da rachadinha. Vacina. Você acha Rapaz, que a posição dele não a posição foi correta. A posição da vacina foi correta. Tá? Porque assim, velho, apesar de hoje eu não gostar do Bolsonaro, eu não vou mentir com relação ao cara. Eu não sou esquerdista, pô. Eu não vou mentir, dizer que o cara é um vagabundo. Não é. O cara é um descarado, o cara matou não sei quantos. Não, não é isso, pô. Não vou viver de narrativas. Aquela situação da vacina, ele tomou a decisão certa. Ele não poderia, naquele momento, chegar assim, chegou lá, acho que foi a Pfizer na época que chegou, Sim. né? Ó, tem aqui essa vacina, dessa doença que ninguém sabe o que é ainda. Essa vacina aqui, uma vacina demora 15 anos para ser feita, foi feita em 2 meses. Toma aqui, ó, presidente, dá no seu povo, vacina seu povo aí. Aí você acha que um presidente da República vai chegar? Não, tá bom. E outra, a Pfizer disse, eu não dou garantia não, viu? O que acontecer aí, a culpa é sua. Aí o cara, enquanto o presidente vai pegar e vai sair dando vacina às pessoas assim, sem saber das consequências, obviamente ele tem, como ele fez, não, peraí, vamos passar pela Anvisa primeiro, vamos ver se isso é seguro. Não é assim, pô. Só que, obviamente, a esquerda caiu em cima do cara nesse sentido aí, dizendo que ele que não queria vacinar. Não, não é isso. Imagina, você tem filho? Tenho. Pronto, imagine, eu chego pra você, seu filho tá com uma doença lá que ninguém sabe o que é. Ó, toma aqui essa vacina aqui, ó, dê a ele aí. Agora, ó, eu fiz no fundo do meu quintal, não sei o que isso vai causar ou não, não me responsabilizo por nada, tome aí que eu garanto que vai melhorar. Agora, se não melhorar, o problema é seu. Você vai dar essa vacina ao seu filho? Você contou a história da varíola. Você vai dar essa vacina ao seu filho? Eu não. Não, pô. Peraí, pô. Vamos analisar pra ver se é isso mesmo. Questão de responsabilidade, pô. Porque se essa zorra matasse todo mundo aí também? E aí? A culpa era de quem? Então, obviamente, ele teve que ser precavido. Nesse ponto aí, ele acertou. Volto a repetir. As minhas críticas com relação ao Bolsonaro é o fato dele ter entregado o Brasil à esquerda, pô. O fato dele ter beneficiado a esquerda, o PT. O fato dele ter feito de tudo para o PT voltar ao poder. Não é negócio de narrativa. Ah, que genocida, que não sei o que. Isso é balela, pô. Isso é conversa fiada. Tá, outra coisa também. Tem uma pessoa que sempre falou contra Bolsonaro depois de um problema pessoal. Eu queria ver a sua opinião sobre ele. Seria o Nando Moura. Você conhece o Nando Moura? Conheço, Nando, conheço. Nando Moura, acredito que ele já julgava Bolsonaro na época que você talvez era bolsonarista, possivelmente. Sim. E eu não gostava do Nando Moura. Uhum. Eu não gostava. Rapaz, ele é um cara... Hoje você gosta? Rapaz, o cara tem umas análises boas, viu? Uhum. Porque o Nando, o legal do Nando, velho, é que ele se mantém na linha dele. É isso e isso. Se alguém que entra no caminho dele, que ele vai lá, apoia, esse cara começa a desviar do caminho, ele já trata essa pessoa como inimigo também. Isso aqui não presta, porque o meu caminho é esse aqui. Então é um cara muito coerente. Eu acho ele muito coerente, velho. É um cara que poderia, né, tá aí com diversos benefícios se tivesse lambendo o saco de algum político. Inclusive tá tendo uma briga dele agora com o MBL, né? Ele sempre teve. É isso, porque agora o MBL tá aí, diz que, Ele e Arthur Duval diz que tem que era participar do sistema, aquela coisa, tá recebendo fundão, aquela zorra toda. Vai montar um partido É mesmo agora. que você acha disso aí? O MBL recebeu fundão, agora levantaram a bandeira aí? Pois é, rapaz, como é que você... Ó, dá pra... Eles falam, o depoimento deles era o quê? Depoimento não, Eu esculhambava todo mundo que usava fundão. É. Todo mundo. É inaceitável isso, é imoral isso. Aí agora faz toda uma ginástica mental, igual o bolsonarismo. É o que o Nando fala, eu concordo com o Nando nesse ponto. Se tornou hoje, são grupos, são grupos com projeto de poder. Então hoje o MBL é uma espécie de bolsonarismo, de petismo, é a mesma coisa. Aí faz toda uma ginástica mental, agora fizeram toda a ginástica mental para dizer que é correto. Não, a gente vai, se todo mundo tá usando, a gente vai usar também. Aí o próprio Arthur, e eu gostava do Arthur Duval, o próprio Arthur Duval, certa feita, disse assim, inclusive, acho que foi pra como é o nome daquela ex-deputada? Lembro dele vestido de... Como é o nome daquela ex-deputada que disse que apanhou dos fantasmas? A Joyce, né? Joyce Hasselman. Isso, ela. Acho que foi na campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2020. O Arthur Duval esculhambou ela. Peppa, né? Chamada Isso, de a Peppa, pronto. Esculhambou ela porque ela usava o fundão. Aí ela, Arthur, mas eu uso porque eu preciso concorrer
Todo mundo tá usando o Arthur. Se eu não me engano, ela falou assim, ó, como é que você vai pra guerra se todo mundo usa canhão e você... Pronto, assim. perfeito. Aí ele fala, então todo mundo tá roubando, você vai roubar porque é certo. Se todo mundo tá roubando, você vai roubar também. Aí, Foi esse daí mesmo. agora eu pergunto pra eles, e aí? Porque todo mundo rouba, vocês vão roubar também? Porque é cheio de ladrão e vocês vão ser ladrão também? Não tem como competir, segundo eles, né? É isso, não tem como competir. Como é que não tem como competir, pô? Como é que não tem como competir? O Kim foi eleito como a primeira, a segunda vez? O próprio o Guto foi eleito como? Primeira eleição de Bolsonaro. Pronto. Agora também não foi eleito, mas na não verdade, tinha dinheiro. O Massal não tinha dinheiro agora, votado pra caramba. Agora, obviamente é muito mais fácil se tiver dinheiro público. Obviamente é muito mais fácil. Mas não é impossível você se eleger sem dinheiro público. Então os caras viram, agora eu tô montando um partido, inclusive. Tô montando um partido. Você? Não, eles, Sim. o pessoal do MBL, acho que é missão, né? Estão montando Não. montando esse partido aí, que lá no estatuto a gente vai pagar até lanchinho dos caras, pô. Até lanchinho dos caras a gente vai pagar, nós, o povo, os otários aqui. Então, pelo amor de Deus, é mais do mesmo, velho. Hoje eu percebo que a classe política é mais do mesmo. Todo mundo é sempre meia dúzia. Você acha que um é mais bonitinho, um é melhorzinho, mas é tudo a mesma coisa no final das Sandro Filho é contas. do MBL, não? Sandro Filho? Sandro MBL. A gente começou junto, inclusive. Eu Ele gosto é um muito cara, do Sandro. É um cara que trabalha, velho. Pelo que eu vi. Não, ele trabalha. Né? Não, o Sandro aqui ele tá fazendo, eu não sei qual é a ligação dele ainda com o pessoal da Nacional, ele sei que ele ainda tá no MBL. Tá, eu conheço, o Sandro é um cara correto. Um cara correto, não sei até que ponto ele, né, compactua com o pessoal lá da Nacional, mas hoje o MBL, pra mim, é mais um projetinho de poder, velho. Projetinho de poder. Se você hoje tivesse que... E outra coisa, só mais uma adenda aqui, Sim. desculpa te cortar. Hoje, se você falar um A do Bolsonaro, automaticamente você é o quê? Apedrejado, né? Se você falar um A do Lula, automaticamente você é apedrejado. Vai falar um A do MBL hoje, você é apedrejado. Ou o Nando Moura hoje tá sendo vítima dos caras também, pô. Agora o Nando Moura é alvo. O Nando Moura ganhou também a audiência em cima do MBL, velho. Não, o MBL que ganha audiência. Contra o MBL. Não, o MBL que ganha audiência em cima do Nando, pô. Tá, isso é verdade. Não, o MBL Não, eu ganha tô audiência falando isso aí em cima do porque eu vejo muito difícil o público apoiar o MBL com força aí, velho. Muito difícil eu vejo isso. O Guto Zacarias até consegue ali, muita Nando. gente. Isso, exato. São pessoas em mas si. o MBL em si, velho, eu não vejo São pessoas. um grande abraço da público, não. Você observa isso? Eu não tô observando? Rapaz, tem a panelinha, pô. Aham. Tem a seita. Porque a maior parte do povo brasileiro, não só o ser humano em si, gosta de viver em grupo, né? Viver em seita, em panelinhas. Então tem a panelinha do MBL também. O pessoal, a militância, que tá indo por cima do Nando, pô, inventando um monte de mentira agora do Nando Moura, pô. Como é que você não gosta do cara? Tem mentira dele agora rodando? Tem, porra. Aquele outro lá, pô, esqueci o nome. Ele foi candidato, inclusive. Foi candidato a deputado estadual, foi candidato a vereador. O Nando apoiou. Aquele mais fortinho. Pô, esqueci o nome dele agora. Candidato a quê? Foi candidato a vereador em São Paulo. Foi bem votado, mas não se elegeu. São Paulo, Foi né? candidato a deputado estadual. Pô, esqueci o nome dele. É um fortinho. Ele foi chefe de gabinete do Arthur Duval e hoje está lá lotado no gabinete do Guto. Pô, esqueci o nome dele. Eu sei que ele tá fazendo uma série de vídeos agora, esculhambando o Nando Moura, velho. Inventando narrativa. Ou seja, ó, essa pessoa aqui não reza a minha cartilha, automaticamente tem que ser eliminada. É isso. É isso aí. Virou um bolsonarismo. Virou um petismo. Tinha o PT, o bolsonarismo virou um petismo. Agora o MBL virou um petismo, um bolsonarismo, a mesma coisa. Tudo seita essa porra. E Arthur Duval, o que você acha dele hoje? A mesma opinião sobre o MBL. Mesma cara, coisa pra ganhar né? poder. Só poder, irmão. Só poder. Já gostei muito dele, pô. Ele na faculdade? Naquela época lá? Sim, já gostei muito dele. Do Arthur. Qual é o nome daquele que Do foi preso Kim. mesmo? Esse nome dele agora também. Que era aliado com... Que fazia vídeos até com Eduardo. Ou Eduardo o quê? Foi preso. Foi preso, pô. Em qual cenário? Ele foi vereador, batia... Ele Gabriel, pô. acordando, Gabriel. acordando o médico. Isso, Gabriel Monteiro. Você acha que é da prisão dele agora? Rapaz, é tanta coisa que ele tá sendo incriminado, irmão. Tanta coisa, velho. Agora é o seguinte, a prisão é preventiva e o cara tá há 2 anos preso. Isso é estranho, né? Pois é, velho. Agora é o seguinte, pô. Ele lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Tava tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso.
Pra mim, ali, Só com um foi cavalo- ele mexer, porque é Rio de Janeiro, meu irmão. Começou a desandar quando ele mexeu com a máfia dos reboques. Acabou ali, irmão. Acabou pra ele. Aí ele mexeu com muita gente grande, aí caíram pra cima dele. Mas também ele caiu ali no cavalo de Troia, é feio, velho. Foi. Mulher, um bocado de coisa, né? Também tem isso, velho. Também tem isso. Negócio lá da... Ele tinha um ex As amizades lá. Né? Teve um Eu não monte sabia de disso, vídeo não. dele que se- Sei que teve Rapaz, vídeo lá privado dele, mas não assisti, não. Não, diz que ele batia chibata dura na... Você chegou a ver? Não cheguei, não, ver desculpa eu vi perguntar os isso. áudios, pô. Você viu os áudios? Eu vi áudio lá de cocaína, uma coisa assim. É. Não, É ninguém porque, tá tirando rapaz, o que e o cara tal. faz dentro da sua casa, o problema é dele. Ah, os áudios, eu vi os áudios do Leandro Moura, né? Isso, o Nando que transmitiu os áudios dele, né? Foi dele que eu vi os áudios também. É Tatinindo. Tatininha. Bizarro. É isso mesmo, velho. Rapaz, é isso, velho. Aquela coisa. Ah, eu sou conservador, mas dentro da sua casa você faz um monte de porra errada também. Ah, pelo amor de Deus, né, velho? Bizarro. Por isso que eu não confio. Ele Ó, tinha eu equipe não de segurança, confio né? mais em filho de rapariga de político nenhum. Pode ser meu pai, velho. Meu pai, Lohan, eu sou conservador, eu vou ser candidato a vereador, a deputado. Eu falo, meu amigo, infelizmente não vai ter meu voto. Seu pai? Não vai ter, velho, ninguém mais, velho. Eu não confio em fela putista, em filho de rapariga de político mais nenhum. Não confio mais, velho. E Jorge Araújo. Não, Jorge Araújo, que é o que venceu agora, vereador? Mais votado, né? Aham. O mais Você acha votado que é do estado dele de aí? Salvador. Rapaz, profissionalmente, um bom repórter, Aham. sabe fazer o serviço dele. Agora, como vereador, se bem que tá cedo ainda, né? A gente não pode falar muita coisa, como o cara... Primeiro mandato, tem o quê? 2 meses, 3 meses? Tem nem 3 meses ainda. Então não tem muito o que falar dele. Agora, ele propôs o quê, povo? Agora aquela coisa, o povo vota porque é bonitinho, porque é um cara legal, eu vejo na televisão, vou votar. E aí, o cara... Não sei qual foi a promessa dele. Eu não votei nele, eu não sei. Tá. Agora a gente vai falar sobre a FortSafe. Só um segundo pelas FortSafe aí. Tá tudo ok já, operador? Perfeito. O que é a FortSafe? Se você precisa de uma VPN privada, uma VPN segura para você acessar o seu navegador aí, sua internet, sua navegação anônima, de forma anônima, a FortSafe ela consegue entregar para você. E além de entregar essa anonimidade para você, ela também entrega a forma de pagamento anônimo. Você pode comprar com Bitcoin, simples assim. Se você utilizar ali um e-mail privado seu e logo após, um e-mail privado que fala um e-mail anônimo seu, mas logo após fazer o pagamento em Bitcoin, ninguém vai saber. Você tem uma VPN e não precisa se indexar nada. Então, querendo ou não, é uma maneira muito boa aí de você ter sua primeira navegação aí na FortSafe utilizando a VPN. O que acontece? Se você usar o cupom TEXUGO, você vai ter 50% de desconto. Então, não perca essa oportunidade e acesse fortsafe.net. É isso aí, velho. Tem outra coisa também que eu quero dizer a você. A gente já está conversando mais, um bate-papo mais tranquilo aí. O que você viu lá na Brado, assim, por exemplo, que foi mais impressionante, surreal? Você falou, pô, isso aí é coisa de outro mundo aí. Rapaz, hoje na Brado, e o que eu admiro na Brado, é que lá todo mundo, velho, é compromissado com a verdade. Aham. Doa a quem doer, custe o que custar. E se chegar um Seria político muito lá, mais Lula? fácil. Chega Lula lá. Nossa, Na pra ser Brado. entrevistado? Aham. Acho dificilmente iria, mas Tá. se fosse, seria entrevistado. O Bolsonaro fosse, também seria entrevistado. Bruno Reis foi lá. Bruno Reis foi lá. Bruno é um cara até que eu gosto, Bruno. Gosto do Bruno. O ACM Neto que eu não sou fã, mas o Bruno eu gosto. É um excelente gestor. Agora sim, velho, a Brado poderia estar muito bem hoje. Tá com audiência aí de mais de 100 mil ao vivo simultâneo. Poderia estar muito bem financeiramente. Se tivesse lambendo o saco de Bolsonaro. Poderia ou não poderia? Poderia. A Brado poderia falar, poxa, velho, eu não vou deixar de lamber o saco vou continuar lambendo o saco de Bolsonaro aqui, vai ficar todo mundo bem. E dane-se o povo. Já que tá todo mundo enganando o povo, como tem os mendigos virtuais, aí não tem um monte de mendigo virtual? Os mendigos? Conhece o mendigo aqui da Bahia? Ainda não. Pois é, tem os mendigos virtuais aí que vivem disso, enganando o povo. E tem Tá uma audiência... falando de influenciador de direita, é isso? Os Ah, mendigos entendi, que entendi vivem agora. enganando o povo, as senhorinhas, né, o pessoal que não entende muito da realidade, muito de política, engana esse pessoal para pedir pix. E faz muito dinheiro. A Brado poderia estar nesse caminho, pô. A gente não estaria apanhando, Conta pra gente, depois de A você gente não- terminar, ó, você conta aí esses mendigos aí. a gente não estaria apanhando como a gente apanha hoje. Hoje a gente apanha do PT e apanha do Bolsonaro. A gente estaria muito bem financeiramente. Estaria às mil maravilhas. Só que, como é que a gente dorme, velho? Como é que você dorme, irmão? Você sabendo que você tá enganando o povo, velho? Você tá compactuando com a mentira, pô?
Você tá defendendo uma mentira? Então, entre ficar bem, mas defendendo a mentira e lutar, ser alvo, tomar paulada, tomar pedrada, só que defender a verdade, a Brado escolheu defender a verdade, velho. E hoje tá lá, irmão. Hoje a Brado não tem rabo preso com ninguém. Se tiver que falar de Lula, a gente vai falar de Lula. Se tiver que falar de Bolsonaro, a gente vai falar de Bolsonaro. Ponto final. Sem medo. E falar a realidade. Sem aquela coisa, eu não posso falar. Não, a gente vai falar, velho. A gente vai falar. Hoje na Brado, não tem ninguém lá de político. Ninguém. Hoje a gente é livre para falar de quem bem a gente entender. Chegou um político lá que queria patrocinar meu programa agora recente. Eu recusei, pô. Eu poderia aceitar, né? Ficar bem, né? E ficar bem. Só que eu recusei porque eu não quero ter rabo preso com ninguém. Lá o nosso compromisso é com a verdade, velho. Doa quem doer. E é difícil estar no caminho da verdade, pô. A gente apanha muito, velho. A gente apanha de todos os lados, pô. A gente vira alvo de todo mundo, velho. Aí vem essa desgraça desses bolsonaristas chamar a gente de petista. Aí vem os petistas chamar a gente de golpista. Aí os bolsonaristas dizem que a gente recebe dinheiro do PT. Os petistas dizem que a gente recebe dinheiro do Bolsonaro. Aí, velho, é muito difícil estar no caminho da verdade. Mas eu quero deitar à noite, conseguir dormir tranquilamente, com minha consciência tranquila, que eu não estou enganando ninguém, rapaz. Como esses mendigos. Só pra você ter uma referência aí. O que é esse mendigos? Eu não sei o que você tá dizendo. Pois é, rapaz, mendigo. Eu tô perdido, né? Rapaz, tem um tal do mendigo aí que engana, é daqui de Salvador, inclusive, né, rapaz? Me enganou, inclusive, e vive de Pix, né? Como assim, Pix? Ele pede Pix? Pô, rapaz, tem vários desses aí, desses influenciadores, desde que não é direita coisa nenhuma, são esquerdistas de verde e amarelo, que ficam enganando o povo em troca de Pix. O pessoal mesmo da Capim Verde, aquela galera toda lá. Das rádios bolsonaristas, né? Pois é, então aqui na Bahia tem um tal do Medidi que não gosta da gente, inclusive, né, se juntou com o Eduardo para inventar aquela mentira sobre a Brado. Você soube daquela mentira da Brado que inventaram sobre a gente, né? Não soube, não. O Eduardo não veio pra cima da gente, porra? Eu não sabia disso, não. Tô sabendo Você agora. não sabia, não, foi? Tô sabendo agora, pô, até achei que você ia perguntar sobre. Era pra ter escrevido isso aí. Rapaz, o Eduardo Bolsonaro... Eduardo Bolsonaro mentiu sobre vocês. Oxe, inventou mentir. Porque assim, velho, a gente virou alvo dos caras. A gente virou alvo. A gente, né, na cabeça dele, ó, a gente precisa destruir a Brado. Não, com certeza, você falando contra Bolsonaro aí, vai ter um enxame de pessoas contra Exatamente. você de imediato. Aí ele inventou a mentira, fez uma espécie de dossiê. Ele, o Mendigo, o candidato EAD, essa corja toda, uma turma aqui. Candidato EAD. O sapo barbudo aqui na Bahia, né, a capital da Itália. Sapo barbudo. Essa turma toda aqui da Bahia, essa panelinha. Inventaram aí que a Vanessa, que viria hoje, Sim. tinha recebido não sei quanto do PL, que não sei o que, tudo conversa fiada. Mas vieram pra cima, a gente apoiou muito com isso, a gente sofreu muito, foi um baque muito grande. Porque o Eduardo tem uma influência muito grande. Bolsonaro falou isso? Sim, pô. Caramba, imagino. Sim. Pois é. Aí todo mundo veio pra cima da gente, só com aquela coisa, pô. Acharam que ia acabar com a gente. Então isso seria uma calúnia, como você explicou aqui. Como tá sendo processado, inclusive. Uhum. Ele tá sendo processado. Difamação... Isso porque ele partiu pra cima da Vanessa em si. Não foi nem da Brado em si. Foi pra cima da Vanessa pra desestruturar a Brado. Rapaz, a Vanessa sofre até hoje, velho. É chamado de tudo que você pode imaginar de ruim. Até hoje tem gente que vive essa... vocês recebem dinheiro do PL. Imagina como é que a gente recebe dinheiro do PL e fala mal do PL. E tem coerência uma zorra dessa? Não existe isso, pô. Agora estão falando que a gente recebe dinheiro do Massal. Aí depois começou a falar que a gente recebe dinheiro dos irmãos Weintraub. É sempre assim. A gente não recebe dinheiro de ninguém, velho. De ninguém. Se a gente recebesse, a gente tava aí falando mentira, pô. Então a gente prefere falar a verdade. Eu sei que é o seguinte, o Eduardo tá aí, agora fugiu lá para os Estados Unidos, inventou essa coisa toda aí, que é balela, isso é marketing político. Sei que tá fugiu. O processo da Vanessa, até hoje, ele tá fugindo para não receber a citação, para não ser citado. Mas tá sendo processado aí. Pelas calúnias. Essa galera toda aí, que os mendigos ficam caluniando as pessoas e fogem do país. Tá, é o seguinte, ó. Eu, quando assisto a TV Globo, por exemplo, posso falar da Globo? Pode, pô. Tá. Mas pode falar tudo, porra. Aqui não tem filtro, não, velho. Não, vai que... Não, representante da Brado, não pode falar da Globo, não sei. Não tem nenhuma cláusula lá que é proibido você falar de outra emissora? Não, pô, pode falar. Se tiver que for bom, eu vou falar, eu vou elogiar. Se for ruim, eu vou dizer que é ruim. Tranquilo. Eu escolhi o patrocinador lá, imagine. Tranquilo. Eu vejo que assim, tem a Globo, né? A Globo, por exemplo, eu observo que os jornalistas, eles seguem um roteiro. Não tem... Vamos dizer, eu não digo que eles realmente expressam opinião. Expressam opinião dos diretores.
Na Brado existe isso ou existe uma liberdade diferente de outros jornais? Eu falei Globo só porque é mais falada aí. Não, lá é notícia comentada. Uhum. A gente comenta. Você comenta exatamente o que O que tá na você minha acredita, cabeça. o que você Não tem nada realmente... escrito ali. Tanto que às vezes a Vanessa e o Timóteo falam uma coisa de manhã, à noite eu falo algo totalmente contrário. É a minha opinião. O que o Timóteo fala é a opinião dele. O que a Vanessa fala é a opinião dela. O que eu falo é a opinião minha. Não tem nada, não, tem que falar isso aqui. Isso seria o mais próximo do jornalismo livre? Seria isso? Exatamente. Você acredita nisso? Rapaz, eu acho que deveria ser assim, né, velho? Acho que deveria ser assim, porque a gente tá ali... Porque é rádio, né? A gente não... Um telejornal, obviamente, você tem que seguir, tem que dar a notícia crua. Como a gente é rádio, a gente tem essa liberdade. Fosse, por exemplo, na TV não tem espaço para eu estar dando minha opinião. Se eu estou numa empresa, estou, sei lá, no SBT da vida, até o próprio Silvio Santos uma vez reclamou com a Xerazade, não foi? Você tá lá é para você dar notícia crua. Aconteceu isso, isso e isso. Aconteceu isso e isso, acabou. Não é nem para você falar nem que isso é bom nem que é ruim. Só que lá, como é rádio, a gente tem mais essa liberdade de falar a nossa opinião. Perfeito. Tem algum assunto que... Eu perguntei a você se tinha alguns assuntos que você queria trazer de novo, de novidade aí ao programa. Rapaz, é isso aí, velho. Eu acompanho lá a Brado, porque lá a gente fala a verdade acima de tudo, doa quem doer. E novidade é só não seja otário, não seja gado de político, não seja burro, não caia na conversa fiada dos políticos. Porque, irmão, no final das contas, cada um tá preocupado com si próprio e o povo que se lasca. Tá nem aí pro povo. Só pra conversar mais, você por acaso conhece o juiz naturalismo? Rapaz, muito pouco. Entendi. Eu queria saber assim, o seu entendimento de Estado e algo privado. Você tem um conhecimento breve disso? Claro, né? Isso A aí, diferença assim? Você acredita que... O que é o Estado hoje pra você? Rapaz, hoje o Estado é muito grande, muito inchado o Estado. Deveria ser menor. O Estado deveria apenas fornecer o serviço básico. Saúde, educação institucional, obviamente, né? Matemática e português, né? Não a zorra toda que é hoje. Saúde, educação e segurança. Só que hoje o Estado é tão grande que toma conta de tudo, irmão. Hoje se confunde. E quem está no Estado confunde o que é do Estado, o que é público, com o privado. Então essa zorra deveria ser mais enxuta, irmão. INSS pra você? O INSS é uma pirâmide. Uma pirâmide? Porque existe uma pirâmide permitida e as outras não são permitidas. Rapaz, é o seguinte, porque... Veja, hoje eu pago INSS. Uhum. Apesar de ser autônomo, eu pago INSS. Eu não sei se eu vou receber essa zorra. Mas você paga porque você quer ou porque é obrigatoriedade? Não, eu pago porque eu quero. Eu pago porque eu... Você não pensa em fazer uma privada, não? Não, eu faço privado também, mas eu pago essa jossa. Eu pago. Por desencargo de consciência, eu sempre paguei. Sempre fui CLT, agora que eu não sou mais CLT, eu mesmo assim continuei pagando. Continuei pagando, tá lá essa zorra. Vai que. E é um dinheiro. Vai que eu recebo. Mas eu acho muito difícil. Porque vai ter gente. Porque assim, hoje, o que a gente paga, o pessoal mais velho recebe. Sim. Exato. Tá recebendo quem tá pagando. A questão é, quando for para eu receber, vai ter alguém pagando essa zorra? Mas é isso. Você, por exemplo, observa que no passado o pessoal tinha mais filhos, tinha 11, Exatamente, 12 filhos. agora Hoje não tem. tá tendo 2, 1. Exatamente. E você acredita que vai ter muitos filhos pra pagar o seu? Não vai ter essa banana, é capaz, é isso E mesmo. você continua pagando? Rapaz, eu pago só por força de hábito. Eu sei que tá lá, eu pago por força do hábito essa zorra. Uhum. Vai que, né? Vai que... Vai que eu recebo. Se eu não receber essa zorra, se lasca pra lá também. Tá, bora lá. A gente falou do INSS aqui. Então você acredita que o Estado deveria somente se preocupar com educação, saúde E segurança. e segurança? Segurança, você fala segurança pública. Segurança pública. Você acredita que como está a segurança pública aqui no Brasil? Você acha que é possível Um haver lixo. segurança pública? Um lixo. Segurança pública hoje, a pública é um lixo. Fala na Bahia ou fala A nível nacional, a velho. nível nacional? O Brasil tá entregue à violência, irmão. Como um todo. Trouxe Tchaka aqui. Tchaka disse que são 28 mil policiais. Aqui na Bahia. 8 milhões de habitantes em Salvador. Não, pô, na Bahia. Bahia são Não, 15 tô falando, milhões. tô falando. Salvador são 3 milhões de habitantes. 3 milhões e pouco? É um erro meu. Acredita que 28 mil iria Exatamente. sustentar isso? Claro que não, pô. E outra coisa, a maior parte do efetivo policial tá aqui na capital. Aham. Capital, região metropolitana. Ao interior do estado, você vê lá uma cidade com 15 mil habitantes, 20 mil habitantes, é uma viatura e 2 polícias. E aí? Caramba. Faz o quê? É isso, pô. Não tem como.
Agora, quando eu falo que tem que fornecer, tem que ter sim a segurança pública, tem que ter. Tem que ter, obviamente. Você não é uma terra sem lei, tem que ter. Você quer terra sem lei, você vai pegar um foguete e vai para Marte. Aí lá você vive uma terra sem lei, mas tem que ter. Tem que ter sim. O Estado tem que fornecer, ó, tá aqui a segurança pública, tá aqui a saúde, tá aqui a educação. A educação que eu digo é a educação básica. Não estou falando de... você que tem que educar seu filho, obviamente. Né? Ideologicamente, culturalmente, mas a educação, português, matemática, geografia, as coisas básicas tem que ter. Tá? Teria que ser de fácil acesso, teria que ser de qualidade. E, obviamente, não impedir o cidadão de ter a sua própria segurança, de fazer a sua própria segurança. Porque hoje o Estado abraça tudo, ó, é tudo inchado. Ó, eu posso fazer, você não pode se autodefender, eu que vou lhe defender. Só que eu enquanto Estado, não lhe forneço a segurança que eu digo. Chegamos ao desarmamento, né? Exatamente. Nem o Estado deixa você se defender, nem lhe defende. Você acha que a única forma de haver mais segurança seria tendo armamento populacional? Isso, se o povo pudesse fazer sua autodefesa. Tem a segurança pública, como nos Estados Unidos. Sim. Tem a segurança pública lá, mas cada cidadão se defende, não é ou não é? É. O cidadão tem o direito de se autodefender, de defender o seu carro, o seu patrimônio, a sua casa, a sua família. Aqui não. A gente não tem o direito da autodefesa e a gente depende de uma segurança que é falha, que é a segurança pública. Que nem isso é de qualidade. Nem a gente pode se autodefender, nem ter uma segurança pública de qualidade. E aí? Agora, os Estados Unidos também não tem saúde pública. Não tem saúde pública, não tem o SUS. Uhum. Mas aqui o SUS é de graça? Não. Não é, a gente paga essa porra. Uhum. O que você observa, para você, o que é o imposto hoje? Rapaz, se eu não pagar... Acontece o quê? Se eu não pagar? Se você não pagar? Sim, acontece o quê comigo? Depende do imposto que você não pagar. Mas você, com certeza, vai ter consequências aí. Eu vou ter consequências. Uhum. Se eu não pagar, eu vou preso. Sim. É sonegação. É verdade, tem isso. Então não é algo... Pô, eu trabalho... Eu que acordo, eu falo eu que não pagar trabalho. porque eu penso em vários... Em PVA, por exemplo. Você perde outra coisa. Não, você tem sanções. Você tem penas. Até chegar na pior, que é a prisão. Né? Aí você vai preso por sonegação. Então, veja. Se eu trabalho... Aí, em cima do meu trabalho, eu tenho que pagar imposto pro governo que não me dá porra nenhuma, que não fornece segurança, que não fornece educação, que deveria ser o básico, que não fornece nada. Aí tenho que pagar o imposto. Se eu não pagar, eu vou preso. Ou seja, não é algo que eu não... Poxa, o governo tá sendo legal, tá bacana. Tá colocando um imposto mesmo, né? Imposto... Eu tenho que pagar, pô. Eu tenho que pagar. Não é algo que eu quero pagar. É obrigatório, né? Porque agora o INSS eu tô pagando porque eu quero pagar essa porra. Eu quero, deixa essa porra aí, deixa... Vai que eu recebo. Eu não recebo, deixa essa merda pra lá. Mas se eu não pagar hoje o imposto do trabalho, da renda que eu tô gerando, é sonegação. Ou seja, não é voluntário. Se não é voluntário, é roubo essa porra. E hoje a gente paga, né, na renda, na fonte, a gente paga 27,5%. Só que isso na renda. Só que na renda. Isso é só um. Agora veja, aí se eu compro um carro, eu já paguei imposto de renda. Em cima da renda. Aí se eu compro um carro, eu tenho que pagar imposto em cima disso. Mais de 40%. Os seus alimentos, tudo, velho. É isso. Mais de 40% do carro é imposto. Aí beleza, aí eu já comprei o carro, já paguei imposto pra caramba. Pra manter o carro, que é o que eu já comprei, eu tenho que pagar mais imposto. Senão eu não posso rodar com o carro, senão o Estado vem e toma. Que porra é essa, velho? Lá nos Estados Unidos se paga o IPVA. Não é pelo valor do carro, não. É pelo o peso do carro. Porque ele pisa na estrada. Que é mixaria. É. É mixaria. Aqui no Brasil é imposto. Aqui é pelo dinheiro do que o carro vale. Exatamente, velho. É uma loucura. Rapaz, o Tiradentes morreu, né, e foi esquartejado, né, porque era 20%. Uhum. 20% que tinha que pagar, que o brasileiro tinha que pagar. A gente paga muito mais, velho. É, que a gente tinha que pagar a corte, a corte portuguesa. Hoje a gente paga só na fonte 27,5%. Só na fonte 27,5%. Só que aí eu vou comprar um picolé, metade do picolé é imposto. Não é só isso, sua casa, seu carro. Tudo, exatamente. Usa, sua roupa. Tudo. Então, se você acha que o imposto é roubo, sonegar seria o quê? Legítima defesa. Se sonegar é uma legítima defesa. Possonaro, por exemplo, como deputado, ele fala, sonego tudo. Sonego o máximo possível. É isso mesmo, exatamente. Concordo. Então, uma pessoa que sonega hoje não é criminosa. Rapaz, não, olha, se a gente for olhar a legislação é crime. Uhum. É um tipo penal. Agora a questão é, irmão, se você consegue
se safar disso aí. Se você consegue se defender disso, que essa zorra é um roubo, é o Estado metendo a mão no teu bolso, você consegue sair dessa, irmão, vá lá, velho. Eu que eu puder fazer também, pra não pagar essas zorras. Se chegar uma pessoa em você e falar assim, meu irmão, mas o imposto serve para ter colégio público, para as crianças estudarem. Que colégio que tem? A educação é um lixo. Eu só lembro da ponte de 9 bilhões. Porque se pelo menos funcionasse, né? Parou em 9 bilhões ou já aumentou? Que sempre aumenta isso. A ponte Taparica? É. Rapaz, eu não sei se já aumentou. Eu lembro da última conversa, é porque vai sempre aumentando. Eu sei que o prazo, eu falei até esses dias. O prazo agora já tá em 2032, que você vai fazer a ponte. Não vai terminar nunca. Vai terminar nunca essa jossa. Sim, aí eu só penso nisso. Meu dinheiro vai pra lá, velho. Vai pro bolso, vai pro rombo. Aí o rombo de quantos trilhões agora? Não, 1 trilhão, acho que 1 trilhão, algo assim. Rapaz, o nosso dinheiro vai pro PT, né? Financiar ditaduras, né? Picanha lá deles. Financiar lá a ditadura da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela. Caramba, velho. Então, tipo, faz todo sentido isso aí. Eu queria fazer um jogo de Rapaz, pontos pra ver onde você ia chegar aí. Rapaz, hoje eu tento receber tudo. Conhecer você mais também. Eu tento receber tudo hoje em dinheiro. Pra não ser... Porque o Pix, vocês sabem, é lastreado. Tudo, não é lastreado não, tudo observado. Exatamente. Eu tento receber tudo em dinheiro. Tem E até eu um em negócio. Bitcoin, Tem até um negócio. Estão pedindo até agora. Estão pedindo até agora pra eu fazer uma zorra de um CNPJ. Eu até me safei disso, porque advogado não pode ser. Porque agora eu sou advogado não pode ser empresário. Eu já me safei disso, não vou mais fazer essa banana aí. Só que, velho, o que eu puder receber em dinheiro, eu vou receber em dinheiro. Advogado não pode ser empresário? Você não pode ter sua advocacia? Não, digo pra advogar, como não pode ser empresário. Você não pode ter empresa de advocacia, você não pode ser MEI, por exemplo. Sim. Tá, é certo. Então bora lá. Eu tava onde mesmo? Sim, você só aceita em reais. Você prefere aceitar em dinheiro agora? É isso. À vista. Isso. Todo pagamento. Ou se for em Pix também, eu não pago essa banana. Rapaz, você não conhece Bitcoin não, velho? Não aceita Bitcoin não, velho? Rapaz, eu prefiro não falar sobre isso, não. É aquela coisa. Ó, veja só. Quem é ladrão não vai dizer que é ladrão. É ou não é? É. O cara que chega assim pra você e fala, velho, eu sou matador, sou ladrão, eu sou a desgraça toda, eu toco o terror. Esse cara é o quê? É um bunda mole. Não é porra nenhuma. O cara que você menos... Porque você fala, papai, esse cara, eu não dou nada pra esse cara. O cara, porra, é o mais matador de todos. É o mais fodão de todos. Então, esses caras que falam muito... Ao meu ver, tá? Que falam muito, porque eu entendo disso, porque eu tenho não sei o que. Pra mim é tudo conversa. Porque quem é, não diz que é. Quem tem, não diz que tem. Não tô dizendo que você tenha, não. Tô dizendo que, por exemplo, você não aceita como forma de pagamento pra você, não. É uma forma... Eu vejo uma forma legítima aí de você ter algo virtual que não seja dinheiro, assim. Porque dinheiro, querendo ou não, você vai guardar onde? Vai guardar... Se você guardar... Não dá dinheiro, não é bom abordar, porque você mesmo disse que não quer citar muito sobre isso. Não por é exemplo, isso. Dinheiro não se investe, pô. Se não, perde, veja só. O dinheiro você usa. Sim. Sim, faz sentido. O dinheiro você usa. Hoje, as minhas contas são negativas. Eu devo por baixo uns 50 mil reais. Isso com 25 anos de idade. Se cair R$1 hoje em algum banco meu... Você tem quantos anos? 25. Sério, velho? É. Se cair R$1 hoje no banco meu, o banco já pega. Eu tenho ainda alguns bancos que tá tranquilo. Que eu posso movimentar em uma besteirinha ou outra. Mas a maior parte de dinheiro dinheiro do dia a dia. Você falou você falou compra que não queria falar nada, não. Mas você já disse até suas dívidas aqui. Não é isso. Não é sobre... Quando eu digo não falar sobre, é falar você tem ou não tem. Sim. É isso. Eu quero falar sobre tudo. Agora assim, você tem Bitcoin, você tem X... Não sei. Não, isso aí não precisa pode ser dizer, que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Que você diga, não. Entendeu? Agora, eu acho assim, o cara que fala que é fodão, normalmente é um bunda mole. Rapaz, é melhor ser endividado nesse país, velho. Não tem pra onde ir, não, velho. Ser limpo nesse país, velho. Você pode ser até vítima de golpe aí. Exatamente. Não é brincadeira, não. Sim, a gente já descontrariou aqui. Pô, você tem 25 anos, velho. Não vou dar fé, não. Nem parece, né? O não povo me dá 40. Eu com 18, o povo me dá 40. Você deve ser porque você faz a barba direto. Não é isso. Não, rapaz, é porque eu sou do sertão. Do sertão, como a gente é queimado, né? Uhum. A gente toma muito sol, não usa protetor, não usa banana nenhuma. Aí a gente vê com um aspecto mais velho. Pô, fala aí, como é que foi... Como é que você se sente hoje na Brado ali? Pô, você teve uma história retada, você veio de lá do sertão. Desculpa falar do sertão. Não, é sertão mesmo, pô. Cidade que você veio. Do sertão.
Você veio de lá do sertão, vem pra cá, desenvolveu aqui, agora tá na Brado. Pô, como é que é essa sensação hoje? Como é que você vive hoje nesse quesito? Eu falando mais o emocional, assim, o seu pensamento, assim, futuro e tudo. Rapaz, eu fico muito feliz hoje de estar na Brado. É um espaço muito bom. Até porque é um veículo de credibilidade. A gente tem pessoas que nos acompanham que são pessoas pensantes. Então hoje fico muito feliz e como um todo, hoje eu estou muito realizado. Não quanto eu quero, obviamente. Quero muito mais. Mas só de sair do sertão e sobreviver, porque lá no sertão às vezes a gente não tem o que comer. Então você vir para a capital, conseguir sobreviver aqui sozinho. Né? Conseguir... Né? Tem gente que não gosta muito, né, de fazer faculdade para quê? Fiz faculdade. Consegui me formar. Consegui passar na ordem. Então, para mim, são realizações. Hoje eu sou realizado. Não tão quanto eu gostaria. Mas estou correndo atrás. Caramba. Massa. Ó, minha honra. Sua presença aqui foi a melhor, velho. Gostei muito. Na verdade, ia ser Vanessa, aí você veio também. Ia ser vocês dois, na verdade. Eu nem sabia. Eu fiquei até surpreso. Eu não tava nem sabendo, porra. Nem eu. O Tarcísio falou, conversou com Vanessa, aí ele me passou por cima da hora o contato. Quando eu fui ver, não dava tempo, aí você veio junto. Eu nem sabia. Timóteo falou comigo recentemente, Lohan, o pessoal do Texugo me chamou pra ir lá. Timóteo, né? Foi. Ô, Timóteo, ó, queremos você aqui também. Só que você junto com o Lohan. Rapaz, Timóteo não sai de casa, não. Véio. Não sai, não? Eu chamei ele pra minha formatura, ele não sai. É mesmo, velho. É, Pô, da Timóteo, rádio pra colete, casa, mano. da rádio pra casa. Eu acho que não vai no mercado, acho que não faz zorra nenhuma. Não faz nada. Não vai, Não. parece que é branco daquele jeito. Pode ser. Quem tá Não dizendo tô não no sou sol. eu, é Lohan. É Lohan que Não conhece. sol, não vai à academia, é só em casa, é trancado dentro de casa. Eu sou bicho do mato, né? Eu gosto de mato, ele é bicho de casa, de apartamento. E Vanessa aqui, velho, o que você tem a dizer dela? A Vanessa é sensacional, velho. Mulher forte, de fibra. Tá apanhando pra caramba agora. Mas se mantém firme. Massa. Obrigado aí pela sua participação Meu irmão, hoje. eu que agradeço. Satisfação, velho. Eu que agradeço pelo espaço. Espero voltar mais vezes. Aham. Esse formato é bacana, velho. Porque, inclusive, eu tô até... É um formato que eu não conheço muito. Sim. Eu tô olhando pra câmera. Antes era só câmera e. Não, porque na microfone, né? Brado, como é que é? Eu tenho que olhar pra câmera. Porque eu não tô falando. Eu tô falando com o pessoal que tá me ouvindo e com o pessoal que tá me vendo. Porque a gente transmite também no YouTube. Né? Mas aqui não. Aqui eu não preciso necessariamente olhar. Porque aqui quem tá vendo o nosso bate-papo. Sim. Então, às vezes, eu olho aqui, mas, opa, vou voltar pra cá. Eu vou trazer você, vou trazer um bolsonarista, vou trazer um esquerdista junto e aí a gente. Pô, vai ter aquele bacana, bate-papo velho. massa. Bacana. Só com o Você esquerdista vai aceitaria? fazer... Claro, pô. De boa Claro. conversar com um cara assim que apoia Lula, um cara que apoia Bolsonaro, Sim, velho. tranquilamente. Um Tranquilamente. debatezinho. Só que aí, né, não sei se o esquerdista, como é que ele vai reagir? Quando começar a falar, né, os malefícios do PT e os malefícios de ser um esquerdista. Não sei como é que o esquerdista de verde e amarelo, o bolsonarista, vai se sentir também quando começar a falar que o Bolsonaro que colocou a esquerda do voto no poder. Como é que você vai reagir? Como é que Ou eles como vão ele vai reagir? reagir? Pô? É Ele vai mesmo? falar o que de mim? Se eu chegar pro bolsonarista e falar, ô meu amigo, o Bolsonaro Rapaz, colocou o Lula no poder, ele vai dizer que é mentira? Posso dizer uma coisa? Tem um cara que eu quero trazer aqui no início de abril. Eu tô adiando muito ele, eu quero muito ele aqui. Quem é? Ele é Argolo, conhece ele? Argolo. Deixa eu ver aqui, Argolo, pegar Argolo, só o primeiro Argolo. nome, que eu esqueci o primeiro nome dele aqui agora. Acho que ele é amigo de Bianca. eu acho que eu- Juliano, ele veio aqui no Burburinho News. Eu acho que ele é um cara é- inteligente, velho. Um cara inteligente. Eu não conheço muito, eu acho que ele teve uma rixa com Vanessa. O que aconteceu? Foi isso. Mas não sei muito bem, eu não Você não sabe acompanho não, né? muito, não. Isso aí eu não acompanho. Teve um áudio que ele mandou pra Brado e aí a Brado respondeu ele. E depois disso ele fez um outro vídeo. Só que eu só vim saber, assim, agora. Que eu vim trazer. A Brado tava vindo, aí na hora rapaz, eu lembro eu lembro de algum áudio que foi respondido, acho que foi ele. E aí é um cara que eu queria trazer aqui, velho. Rapaz, é isso aí, velho. Ele é o quê? Ele é bolsonarista? Apoia o Bolsonaro. Rapaz, é aquela coisa. Hoje quem apoia o Bolsonaro é cúmplice da esquerda, né? É como se Porque, da é porque assim, velho. Tem muita gente que de fato tá sendo iludida ainda. Tem muita gente. E tem gente que é mau caráter, que sabe da realidade. Poxa, Bolsonaro não tá preocupado com a direita, Bolsonaro tá preocupado menos com ele próprio. E continua defendendo o Bolsonaro pra ficar na panelinha e não apanhar. Uma pessoa dessa, pra mim, é mau caráter. Porque ela sabe da realidade, mas tá defendendo a mentira. Então quer dizer que. A não ser que a pessoa é inocente. Porque, pô, uma senhorinha que vai pra manifestação. Ela é inocente, pô, ela não sabe. Não conhece os bastidores. Agora, pô, quem conhece os bastidores continua defendendo, pelo amor de Deus. É igual o cara que defende Lula, pô.
Quer dizer que eu posso trazer ele aqui Pode, e você pode trazer. debateria com ele, conversaria Com com ele toda sobre certeza, isso? pô. Será que... Agora sim, você é uma pessoa que... Assim... Você seria uma pessoa de mente aberta, assim, de ouvir ele tranquilamente Com e toda pensar, pô, certeza, você tem pô. razão, o Bolsonaro é um cara digno de ser eleito? Tipo, Não, caso ele digno não consiga é. te Não, digno- convencer? Rapaz, veja só. A única coisa que eu posso concordar é dizer, a administração foi excelente. Eu vou dizer, realmente, foi excelente mesmo. Realmente. Porque as minhas críticas com relação ao Bolsonaro, pô, não é a crítica de um esquerdista. Sim. Porque o esquerdista vai, genocida, que não sei o quê, que não sei o quê. Que nem sabe o que tá falando. As minhas críticas com relação ao Bolsonaro é que ele teve a oportunidade de transformar esse país aqui num país que não impere a corrupção, a impunidade. E ele fez totalmente o contrário. Ele, ao invés de transformar num país mais conservador, transformar a nossa classe política, de destruir a esquerda, o que ele fez? Ele beneficiou a esquerda. Beneficiou a esquerda, pô. Lula tá aí, velho. Hoje o Lula tá na presidência por culpa do Bolsonaro. Hoje o PT tá aí tomando conta de tudo por culpa do Bolsonaro. Então o cara colocou o PT lá. E ele mesmo disse, se eu errar, o PT volta. Beleza. Então, o que ele Então vai me você convencer? aceitaria um debate Com toda ele. certeza, pô. Qualquer um pode ser esquerdista, pode ser bolsonarista, não tem problema. É mais fácil eu convencer ele concordar comigo do que eu concordar com ele. Porque uma coisa é, pô, eu nunca fui bolsonarista, e aí o cara poderia me... Mas eu conheço, pô. Se eu que saí de lá. Pô, será que Vanessa aceitaria com ele? Eu não sei, né? Teve essa rixa aí? Eu acho que eu aceitaria, pô. Massa, massa. Eu não posso falar por ela, obviamente. É, obviamente. Mas por mim eu aceitaria. Fechado. Então é isso. Muito obrigado Meu pela amigo- presença aí. Por que Lohan? Sua mãe explicou pra você? Por que esse nome? Seu pai? Lohan, rapaz, Tem algum significado? Lohan é o habitante de Lorena, Lorena, né? que é uma cidade francesa, é um nome francês. Entendi. Lohan. Nome diferente. Mas velho. assim, aquele povo do sertão, botar um nome diferente. Aí botou Lohan. O cara de uma letra não era Gohan, aí o... Não, mas é isso, o pessoal me chama de Gohan. É mesmo? É. Ah, foi. Eu lembrei só do Dragon Ball quando você Rapaz, disse quem veio aqui esses dias foi o professor Francis, não foi? Francis Jambeiro. Foi. Foi meu professor de faculdade, pô. Foi mesmo? Foi, viu lá a briga e... O Nime? É mesmo. É, de lá, pô. pô. Não, Anguera. sensacional, professor Francis. Ele Incrível. fala bem da Brado, pô. Fala bem da Brado aqui. Eu levei lá, ele foi 2 vezes. Foi 2 vezes lá. Né? Ele acompanhou muito minha história, eu era muito gado na época. Ele acompanhava com a camisa do Bolsonaro também para as aulas dele. É mesmo? É um Ele cara reagia sensacional. Rapaz, na época Eu acho ele que não ele era era tão... esquerdista, pô. Ele disse que depois do 8 de janeiro que começou a Exatamente. aprender a direita ali e tal. Ele não falava nada. Nada. Ah, você tá feio, você tá bonito. Essa camisa é feia, eu não falava nada. Diferente do outro lá. Só tive problema com esse outro cara. O professor Francis não, o cara sempre foi correto, mas eu acredito que pelo posicionamento dele na época era de esquerda, depois do 8 de janeiro, que ele passou a ser mais à direita. E hoje ele é advogado de Correia, pô. Ele me levou lá pra visitar a Correia no choque, quando o Correia tava preso. Sim. Te levou lá, foi. Me levou lá. Inclusive, Correia disse que ia lá. Correia vai estar lá com ele agora no evento aí de noite agora. Hoje lá UniFTC. na FTC. Exatamente. Eu até convidei ele pra ir, o professor Francis, né? Pra ele levar o Correia também semana que vem lá na Brada. Deve estar lá semana que Pô, vem. ia ser massa, velho. Vai ser massa. Vou assistir lá. Meu irmão, Valeu, velho. Valeu, viu, velho? Tamo junto aí, viu? Pode marcar o debate aí pra gente vir. Vai ser quente, viu? Pode botar aí esquerdista, bolsonarista, zorra tudo aí. Eu tô querendo chamar... Pô, Bianca Barreto foi massa aqui, velho. Não, Bianca, eu gosto de Bianca, pô. Eu Quero. gosto de Bianca. Só que ela tem pretensão política. Eu entendo esse lado, entendeu, velho? Porque como eu não tenho pretensão política, já tive um dia. Como hoje eu não tenho, então eu não tô nem aí se eu falar mal, se você não vai gostar de mim ou não. Agora, o cara que tem pretensão política, ele tem que agradar você. Ele tem que puxar seu saco. Ele não pode falar. Bianca sabe quem é Bolsonaro, pô. Só que hoje ela não pode falar. Ela não pode falar. Ela vai falar bem. Ela foi compactuar com a mentira lá da manifestação do dia 16, pô. Ela foi compactuar. Entende? Então, assim, ela sabe da verdade. Só que por ter pretensão política, ela vai na onda. Assim como ela e outros, pô. Tem outros que foram, que são pessoas de direita, que são pessoas conservadoras, de fato. Só que, por serem políticos, aí vai nessa onda aí, vai nessa panelinha aí e acaba defendendo, por tabela, defendendo a mentira. Tá certo. Valeu.
Meu irmão, Pode fechar aí, velho. valeu, À vontade um aí. abraço. Fui. Até mais.